Apometria Andreia, dia 24/12, às 23h56, quase virando nível de Jesus. Já estamos ancorados, ela já está desdobrada, certo? Agora, deixa eu só saber uma coisa aqui. Eu já escutei seu áudio. Ok. O senhor quer que eu abra a mensagem do livro? Claro, sim, mas o senhor vai falar da guerra? Tá. Só para lembrar que essa noite eu eu vi e participei da explosão de um planeta que era uma base dos Greys, tá? Você sabe porque eu te mandei para vocês o áudio do Santiago confirmando, porque o que eu lembrava era a explosão de um planeta e eu vi os demônios vindo para a Terra. Só que eu comecei a perceber que era uma estratégia, ou seja, a gente explode a base deles, eles vão vir para cá para se vingar. E aqui a gente vai fazer a guerra necessária para, entendeu? Finalizar eles, tá bom? E aí, o Santiago, sem saber, fechou a questão. Ele falou a mesma coisa que eu percebi, tá? Então, sim, hoje o seu trabalho não é ao acaso. Ele pediu para eu trabalhar no Natal, porque também não é ao acaso. Existe um deadline, né, para fazer esses trabalhos com quem tem contratos, maldições, etc., com os Greys, tá? Porque aí ajuda a gente a pegar os caras todos, tá bom? Começa do começo do capítulo mesmo, né? Depois que os troianos em fuga passaram as estacas e a vala, muitos foram subjugados às mãos dos dânaos. Permaneceram parados junto dos dos carros de cavalos, pálidos de medo, aterrorizados. Então acordou Zeus nos píncaros do Ida, junto de Hera, do trono dourado. Levantou-se depressa e viu troianos e aqueus, aqueles em debandada, os argivos a perseguirem-nos à retaguarda, e no meio deles viu o soberano Poseidon. O difícil aqui é que Poseidon é irmão de Zeus, tá? E eu já não me lembro quem ele é, porque Zeus aqui seria Ifá e seria a ordem, né? O desdobramento é Ifá. Seria a ordem Santa Ametista, né? O Zeus. O Poseidon, que também se diz dono da terra, Senhor, tem a ver com alguma ordem? É a mesma ordem do Senhor? É? Poseidon? Ah, então tá tudo certo. É Santa Ametista. Tá. Só que é um outro setor, uma outra pegada, correto? Seria algo tipo Boni? Seria? Então vocês batem um bolão, hein? Porra, é o Boni de um lado e Fá do outro, todo mundo na mesma ordem, tá? Agora começaram os fogos, porque deu meia-noite. Aí meus cachorros vão vir pra cá, que vai ter aquele medo, aquele terror, né? Aliás, deixar um recado pro pessoal que solta fogos, enfia no fiofó o fogos de vocês, galera. Eu acho que só solta fogos quem é ignorante, entendeu? Quem não tem nada na cabeça. É, eu falo assim, mas bem que o Santiago adora, entendeu? Aí, ó, o paradoxo, não é mesmo? É, tá, então a gente está ganhando. Aí, os troianos são os Greys, certo? Os aqueus e os argivos são, são outras raças diferentes, certo? Que eles acabam se unindo. Não, os aqueus aqui estão juntos com os troianos? Então, eles são de outra raça. Seriam os draconianos? Seriam os dracos, tá? Os dracos.
A gente já começou a caça aos Dracos, então. Ótimo. E eles estão em debandada, certo? Os argivos são dos nossos, são, tá? E nós somos os Dânaos, correto? Argivos e Dânaos, tá? Viu Heitor, que é do lado dos troianos, né? Viu Heitor jazente na planície, rodeado pelos camaradas, ofegante, com falta de ar e em estado de desespero, vomitando sangue, visto que não o atingiram mais fraco dos aqueus. Ao vê-lo, se compadeceu o pai dos homens e dos deuses. Sob o sobrolho, lançou um olhar terrível à Hera e disse: Foi o teu dolo, ó Hera, intratável de manhas malignas, que parou o combate do divino Heitor e pôs o povo em fuga. Na verdade, não sei se novamente da tua malevolência funesta serás a primeira a beneficiar, e se hei de espancar-te a bufetada. Né? Abusado, né? Hera também está do lado dos senhores Santa Ametista? Era, ok. Lembras-te de quando foste suspensa de cima, quando dos pés te suspendi duas bigornas e nos teus pulsos coloquei uma pulseira de ouro inquebrantável. No meio do éter e das nuvens ficaste suspensa. Os deuses indignaram-se no alto Olimpo, mas não lograram aproximar-se para te soltar. A quem eu apanhasse, atirava-o da soleira até que chegasse à terra, já sem força alguma. Mas nem assim a dor incessante largou o meu coração. Mas por causa do divino Heracles, a quem tu, em conluio com o Bóreas, depois de lhe convenceres as rajadas, mandaste pelo mar nunca cultivado, congeminando malefícios. E depois o levaste para a ilha bem habitada do Cós. Fui eu que o salvei de lá e o trouxe novamente a Argos, apacentadora de cavalos, depois de muitos trabalhos. Destas coisas te recordo, para que desistas das tuas trapaças, e para que vejas se porventura te beneficiará o leito de amor em que te deitaste comigo, afastada dos deuses, para me ludibriares. Então, assim, ó, isso é Heitor falando, né? Ele está do lado dos Greys. A gente está num ajuste entre deuses, né? Porque os caras invadiram aqui e virou uma bagunça, e agora eles estão falando: ah, você é maligna, está matando todo mundo aqui, porra, e você ainda me ludibriou lá atrás, né? Não sei o quê. E estão discutindo aqui a relação, né? Aí ele falou isso. Estremeceu Hera, rainha com olhos de plácida toura, e falando-lhe, dirigiu-lhe essas palavras. Eu tomo por testemunhas a terra e o vasto céu por cima dela, e a águia, e a água estígia que se precipita nas profundezas. Juramento maior e mais terrível para os deuses imortais, e a tua sagrada cabeça e o nosso próprio leito matrimonial, pelo qual nunca eu alguma vez me perjuraria, que não é por vontade minha que Poseidon, sacudidor da terra, prejudica os troianos e Heitor, auxiliando os inimigos. É o seu próprio ânimo que o incita e encoraja, ao ver como os aqueus estavam acabrunhados junto das naus e teve pena deles. Todavia, tanto a ti como a ele, eu aconselharia a seguir por onde tu, ó Senhor da nuvem azul, o conduzires. Então, peraí, ela está falando com Heitor? É Heitor mesmo, né? Assim disse, e sorriu o pai dos homens e dos deuses, e respondendo-lhe proferiu palavras aladas. Se doravante, ó Hera, rainha com olhos de plácida toura, sintonizasses com o teu pensamento, sentada no meio dos imortais, por mais contrário que estivesse Poseidon, rapidamente mudaria de tensão para seguir o teu e meu sentir. Mas se de fato estás a falar com verdade e sem rodeios, volta agora para as raças dos deuses e ordena que até aqui venham Íris e Apolo, famigerado arqueiro,
para que Íris, a hoste dos aqueus, vestido de bronze, se dirija e diga ao soberano Poseidon que pare de combater e regresse ao palácio, e que Febo Apolo incite ao combate Heitor, nele insuflando força, para que esqueça as dores que agora lhe atormentam o espírito e desvie de novo os aqueus, provocando neles o pânico abjeto. Na sua fuga tombarão junto das naus bem construídas do pelida Aquiles, e ele que enviará o seu companheiro Pátroclo, a quem matará depois com a lança o glorioso Heitor à frente de Ílion, depois de ele ter chacinado muitos outros mancebos, entre eles meu filho, o divino Sarpedo. Enfurecido por causa dele, o divino Aquiles matará Heitor. A partir daí, causarei a retirada dos troianos de junto das naus de forma continuada, até que finalmente os aqueus tomem a íngreme Ílion por conselho de Atena. Mas antes disso, não pararei a minha cólera, nem permitirei que outro dos deuses imortais preste auxílio aos Dânaos, até que se cumpra a vontade do Pelida, tal como eu anuí da primeira vez e inclinei a cabeça, no dia em que a deusa Tétis me agarrou os joelhos, suplicando-me para que honrasse Aquiles, saqueador de cidades. Assim falou, e não lhe desobedeceu Hera, a deusa dos alvos braços, mas dirigiu-se das montanhas do Ida ao Alto Olimpo. E tal como se apressa o pensamento do homem que atravessou vasta extensão de terra e assim pensa no seu espírito experiente, quem me dera estar aqui ou ali, formulando muitos desejos, assim rapidamente se apressou com afinco a excelsa Hera. Chegou ao íngreme Olimpo e juntou-se aos deuses imortais reunidos no palácio de Zeus, que se levantaram todos assim que a viram e a brindaram com as taças. Mas Hera não fez caso dos outros e de Temis, do lindo rosto, aceitou a taça, pois ela fora a primeira a correr a cumprimentá-la, e falando-lhe proferiu essas palavras: Hera, por que vieste? Dás impressão de estares agitada. Na verdade, te amedrontou o Crônida, teu esposo. A ele deu resposta Hera. Então, peraí, Crônida está do lado dos troianos. Tá, entendi. Junto com o Heitor. Ok. A ele deu resposta Hera, a deusa dos alvos braços. Deusa Temis. Sobre isso não me interrogues. Tu sabes como é o ânimo dele, presunçoso e inflexível. Mas dá início ao festim compartilhado dos deuses, ouvirás no meio de todos os outros imortais que atos maldosos Zeus planeja. Não penso que, de igual modo, a todos agradará, quer mortais, quer deuses, se algum se banqueteia de espírito alegre. Depois que assim falou, sentou-se a excelsa Hera, e muitos se iraram, os deuses, no palácio de Zeus. Mas ela riu-se com os beiços, embora tenso permanecesse o sobrolho azul, e a todos declarou: Estultos, que na nossa insânia nos iramos contra Zeus. Na verdade, queremos aproximar-nos dele para o restringirmos, por palavra ou por ato. Mas ele senta-se à parte, sem ligar nem se importar, pois ele declara que entre os deuses imortais, pelo poder e pela força, é abertamente o melhor de todos. Por isso, contentai-vos com a desgraça que ele der a cada um. Já prevejo que para Ares está a ser preparado um sofrimento, pois seu filho pereceu na batalha, o mais amado dos homens, Ascálafo, que Ares possante afirma ser seu filho. Assim falou, e Ares bateu nas coxas musculosas com a palma das mãos e com um gemido de lamentação declarou: Não me censureis agora vós, que no Olimpo tendes moradas. Se eu for até as naus dos aqueus vingar o meu filho, mesmo que seja meu destino pelo relâmpago de Zeus ser atingido e jazer na poeira no meio dos cadáveres. Assim disse e ordenou ao terror e ao pânico que atrelassem seus cavalos, enquanto ele próprio envergava as armas luzentes. Então teria surgido maior e mais funesta raiva e cólera da parte de Zeus.
maior e mais funesta cólera da parte de Zeus em relação aos deuses. Então, até aqui, uma discussão entre os caras todos, né? Porque em todo lugar estão os deuses, correto? Foram os deuses criadores dos negativados, dos corrompidos, dessa galera que toda que está misturada hoje, entendeu? Então, fazer uma guerra desse porte que a gente está fazendo incomoda os deuses também, né? Então, teria surgido maior e mais funesta raiva e cólera da parte de Zeus em relação aos deuses imortais. Se extremamente receosa pelos deuses, Atena não tivesse precipitado pela porta, deixando o trono onde se sentara, e tirou-lhe o elmo da cabeça e o escudo dos ombros, e tirou-lhe da mão possante a lança de bronze, e com palavras repreendeu Ares. Então agora fala Atena. Seu demente, espírito insano, vais te perder. Em vão tens ouvidos para ouvir, e perdeste o juízo e a vergonha. Não ouviste o que disse a deusa Hera, ela que acaba de chegar de junto de Zeus? Será que queres tu próprio encher-te de dores incontáveis e à força regressares ao Olimpo, ainda que acabrunhado, enquanto para todos os outros semeias enorme desgraça? Pois de imediato Zeus deixará altivos troianos e aqueus e virá para o Olimpo com o intuito de nos pôr em alvoroço, castigando tanto o que tem culpa como aquele que não tem. Por isso te digo que abandones a ira por causa do teu filho. Já outro, muito melhor que ele na força e nas mãos, morreu ou morrerá ainda, pois é difícil preservar a linhagem e a geração de todos os homens. Assim dizendo, sentou no trono Ares, furioso. Ares, o deus da guerra, né? Porém, e Ares está aqui do lado dos negativados, né? Porém, Hera chamou Apolo para fora do palácio e Íris, ela que é mensageira dos deuses imortais, e falando-lhes proferiu palavras aladas. Zeus, ordena-vos que o mais depressa vades ao Ida. Depois que lá tiverdes chegado e visto o rosto de Zeus, fareis aquilo que ele vos ordenar e comandar. Após ter assim falado, de novo retrocedeu a excelsa Hera e sentou-se em seu trono. Eles lançaram-se a caminho e chegaram ao Ida de muitas fontes, mãe de feras, e encontraram o Crônida, que vê ao longe, sentado no cume de Gárgaro, à sua volta, a nuvem, perfumada com uma grinalda. À frente de Zeus, que comanda as nuvens, se colocaram ambos, e ele não se encolerizou ao vê-los, porquanto depressa tinham obedecido às palavras da esposa. A Íris dirigiu primeiro palavras aladas. Vai agora, ó célere Íris, ter com o soberano Poseidon e transmite-lhe estas coisas sem seres mentirosa mensageira. Ordena-lhe que desista da batalha e da guerra, e que vá para junto das raças dos deuses ou para o mar divino. Mas se ele não obedecer às minhas palavras, não lhes dando importância, que pense bem no espírito e no coração, que não vá acontecer que, forte embora seja, ele não aguente a minha arremetida, pois afirmo que pela força sou superior e sou o primogênito. Contudo, seu coração não se importa de declarar-se igual a mim, a quem temem os outros deuses. A gente estaria aqui falando de um desdobramento de Obone? Assim falou e não desobedeceu a Célere Íris, mas desceu das montanhas do Ida para a Sacra Ilion. Tal como quando das nuvens voa neve ou gelado granizo por causa das rajadas do Bóreas, nascido na luz, assim depressa voou com afinco a Célere Íris. Postando-se junto dele, assim disse ao famoso sacudidor da terra. Então agora fala Íris, né? Para te transmitir, ó segurador da terra de azuis cabelos, uma mensagem de Zeus, detentor da égide, aqui vim. Ordena-te que desistas da batalha e da guerra e que vás para junto das raças dos deuses ou para o mar divino. Mas se não obedeceres às suas palavras, não lhes dando importância,
Ele ameaça que aqui virá para lutar contigo frente a frente, e avisa-te que evites as mãos dele, pois afirma que pela força ele é superior e primogênito. Contudo, teu coração não se importa de declarar-se igual a ele, a quem temem os outros deuses. Em grande fúria lhe disse o famoso sacudidor da terra: Ah, por mais forte que seja, falou com presunção. Se contra a minha vontade me impedir a mim, que tenho honra igual pela força, pois somos três os irmãos, filhos do Crono, que Reia deu à luz, Zeus e eu, sendo o terceiro Hades, rei dos mortos. De forma tripla estão todas as coisas divididas. Hades é Exu, né? Hades é Exu. De forma tripla estão todas as coisas divididas. Cada um participa da honra que lhe coube. Coube-me habitar para sempre o mar cinzento, agitadas as sortes. A Hades coube a escuridão nebulosa, e a Zeus coube o vasto céu, no meio do éter e das nuvens. Mas a terra ainda é comum aos três, assim como o alto Olimpo. Por isso não caminharei segundo as intenções de Zeus, que tranquilo fique ele na terceira porção, possante embora ele seja, e que ele não me amedronte com as mãos, como se eu fosse um covarde. Às filhas e aos filhos, melhor seria que ele ameaçasse com palavras violentas, a esses que ele próprio gerou, e que necessariamente obedecerão àquilo que ele ordenar. A ele deu resposta Célere Íris com pés de vento. É, portanto, assim, ó segurador da terra de azuis cabelos, que devo transmitir a Zeus esta mensagem áspera e forte, ou mudarás ainda de intenção? Adaptável é o espírito dos nobres. Sabes como as erinhas seguem sempre para favorecer os mais velhos. As erinhas são Iamiochorongá, tá? As erinhas são aquelas cobradoras lá, bem pesadas, elas são, né? Não sei se você assistiu essa série, tem uma série que fala do Olimpo, dos deuses, e mostra muito bem tudo isso. Eu esqueci o nome da série, na Netflix. Os deuses do Olimpo, alguma coisa assim. Em seguida, lhe deu resposta a Poseidon, sacudidor da terra. Deusa Íris, falaste de fato na medida certa. Condição excelente se encontra criada, quando o mensageiro sabe bem o que é útil. Mas esta dor amarga se apoderou do meu coração quando a outro, de igual honra, fadada pelo destino, alguém intenta repreender com palavras encolerizadas. Por agora, cederei, encolerizado embora esteja, mas dir-te-ei outra coisa. Farei esta ameaça na minha ira. Se, apesar de mim e de Atena, arrebatadora de despojos, de Hera e de Hermes e do soberano Hefesto, ele poupar a íngreme Ilion e não quiser que seja saqueada, dando grande força aos argivos, que fique a saber isto. Entre nós, implacável será a cólera. Mas pelo menos houve um acordo, né? Devo continuar? Assim dizendo, deixou a hóstia Aqueia o sacudidor da terra. Partiu e mergulhou no mar, deixando saudades aos heróis aqueus. É isso, senhor? Termino aqui? Então houve uma negociação, né? Mas houve também aqui uma ameaça. Essa ameaça importa? Importa. Porque o setor que cuida o Boni, que é desdobrado Arcanjo Miguel e é desdobrado Xangô, é isso, né? Esse setor, que é um setor da justiça também, é, é o setor da justiça e da alta magia, né? É,
tem muitos Greys que são que estão dentro da, da Umbanda, né? Até da força de Arcanjo Miguel, se refugiam com a força de Arcanjo Miguel, e Arcanjo Miguel tá ali também, né? Porque tudo tem luz e sombra, então eles acabam entrando, sim. Acabam, mas agora chegou num limite tão alto que existe essa guerra entre os deuses também para chegar a um acordo de quem vai morrer, quem vai virar entrante, entendeu? Com quem vai ficar o banco de dados, com quem vai ficar, né? Quem ainda tiver que continuar com o corpo criogênico, vai ficar com quem? E aí é o banco de dados mesmo, um banco de dados perigoso, né? Que pode ser facilmente manipulado pelas trevas, e aí prende as pessoas mais do que deveria, assim, né? No processo covarde. Então, tem que ter guerra e negociação, guerra e negociação, guerra e negociação, até que se atinja o ponto que é o cumprimento das profecias, né? Que é um lugar que a Terra volta a ser regeneração. Então, pelo que eu estou percebendo aqui, a gente está negociando o arrebatamento, entendeu? Porque o arrebatamento tem que acontecer. Não é uma opção. Ah, vai acontecer ou não vai. Não, tem que acontecer. Porque do jeito que está, só arrebatando. E dentro do arrebatamento, as pessoas viram entrantes, o banco de dados passa a ser de determinados deuses, né, que estariam conectados. A realidade o ideal seria que as pessoas conseguissem voltar às suas matrizes, suas raízes estelares, né? Mas isso nem sempre é possível nesse momento, porque muita gente atrasou seu processo por escolha, livre-arbítrio e um monte de coisa. Então, a gente precisa resgatar e integrar o máximo possível os deuses aqui dentro, né? Quem faz parte, as raízes são altas, de ordens altas, o foco são essas pessoas agora, né? E as outras pessoas, é, o foco é, pelo menos, torná-las entrantes para se poder dar conta dar um stop ou uma pausa, né, dentro do processo de loucura de personalidades múltiplas, né, porque elas não têm condição de alinhar rápido as vidas. Porque já é porradaria fazer integração dos deuses, né? Que são pessoas como eu, Mike Santiago, o pai Alex, que todos que vêm dessas ordens mais altas e tantas outras pessoas que eu já falei hoje, né? Existem muitas pessoas da Santa Esmeralda aqui embaixo. E é muito difícil fazer a integração dessas pessoas. E olha que elas têm alta potência. Entende? Tamanho foi a corrupção aqui embaixo e o entendimento errado das coisas e o livre-arbítrio fazendo escolhas e conexões e não sei o que, não sei o que. A linha do karma dessas pessoas, todas, está muito alta, muito karma para pagar. Entende? Da lei de, porra, causa e efeito. Tem que pagar para integrar. Tem que pagar. Por isso que eu comecei a pagar um monte de coisa aqui que não é qualquer um que aguenta. Fora a parte de alinhamento de vidas passadas e essa linha de vidas paralelas, que também não estão bem, você começa a sonhar um monte de merda, você acorda perturbado e quando a vida é passada, vai continuar sendo mexida em guerra, porque não tem jeito, está muito aqui, é a linha de vidas aqui na Terra. Então, por mais integrado que a pessoa esteja, vira e mexe, vai desalinhar. Aí as hierarquias estão com um banco de dados e rapidamente já alinha. Mas assim, é uma loucura, porque a linha do ego da pessoa aqui, a personalidade da pessoa aqui embaixo, que é a que está de frente, porra, já se construiu na fudência. Então não existe um milagre, é processo. E processo é pesado para caralho. Entendeu? Por isso que eu fiquei de cama quando eu fiz a iniciação de Obone. De cama, 7 dias antes da iniciação. Ele começou a acelerar um monte de karma. Você for estudar sobre Santa Ametista, que é a ordem de Obone de Ifá, você vai ver lá no material do Rodrigo Romo, está escrito, Ifá já disse que é real. Cobrança kármica, sabe? Acelerador de processo de cobrança kármica. Então,
Talvez por isso não se possa fazer iniciação em Obone em desdobramento, porque é porradaria pesada, entendeu? Tem que ser feito na fisicalidade, porque tem a ver com as EAMIs, tem a ver com essas erinhas que são muito pesadas. Então a pessoa pode sucumbir. Eu fiquei muito mal. Porra, me mandaram uma puta de uma magia negra e eles precisavam mandar essa magia. Eu quase descacetei às vésperas da iniciação em Obone, entendeu? Eu tenho tudo registrado, eu escrevi tudo. Compartilhei com o Babalaô que me iniciou, que também ele não dá conta dos meus processos. Ninguém deu conta dos meus processos. É de um alcance muito mais alto do que as pessoas em geral. Então, nem os babalaôs conseguem alcançar direito. É uma coisa bem diferente. É diferente. Então, essas forças aqui estão discutindo, e são forças altíssimas, são, sabe? E quando a gente vai passar pelo processo aqui, encarnado, da integração, não é tranquilo. Vocês ficam escutando eu falar, integrou. Deve ter um monte de gente que entende errado isso daí. Não é tranquilo. Vai ter um monte de gente que vai entrar no processo da integração, que são os deuses, pequenos deuses ou grandes deuses. Aqui embaixo a coisa se torna hierarquia, né? Tem que ser funções aqui dentro, depende do projeto, aqui desceu os desdobramentos que foram, né? A pessoa começa a passar por processo na vivência e ela às vezes rompe comigo. Rompe comigo, porque a porradaria na vivência é tiro, porrada e bomba. Então você precisa responsabilizar alguém, porque você acha que o teu mundo tá caindo, porque você acha que vai dar merda. Você tem sintoma físico pra caralho, pode ser transtorno de ansiedade, pode ser enxaqueca, enjoo absurdo, labirintite, é, dores de estômago feias, de ter que tomar remédio, de achar que tá com problema, entendeu? Em mim agora deu problema no olho, uma fotofobia absurda, que já tá baixando, ela já tá baixando, foi um negócio que deu que, nossa senhora, juntou com outro negócio aí, que eu não posso falar agora que vai desvirtuar do teu trabalho, da energia do teu trabalho. Mas assim, sintomas, cara, de acoplamento, organização, as densidades, as dimensões diferentes, o tipo de mentoria, os ancestrais, os karmas. Porra, tudo começa a. Entendeu? Então vocês têm que saber que o processo de cada um vai ser de acordo com cada um. E não é exatamente, não é igual para ninguém. Entendeu? Só que eu tô falando aqui como é para mim, e vocês têm que saber que para vocês vai acontecer coisas similares ou parecidas. Senão, não estaria falando, entendeu? Porque eu sou aquela que vai primeiro, certo? Não sou eu que estou mergulhando primeiro e trazendo vocês? Exato. Então, se eu mergulhei primeiro, eu estou voltando para dizer para vocês, eu estou guiando vocês. Eu estou falando, ó, vocês vão achar que tá dando merda. E não tá dando merda. Entendeu? Tem karma. E karma não é tranquilo. E ele vai ser cobrado. O que que Fá faz? Estrategicamente, ele vai fazer vocês pagarem os karmas rápido. Porque ele quer a integração. Então, se tiver que virar entrante, vai virar entrante. Nem que seja um entrante temporário, que é uma parte sua mais alinhada para te ajudar, cara. Não quer abrir caminho? Porra, então. A melhor coisa agora por estratégia é botar essa daqui, pega você, pum, vai tratar você. Depois volta. Ou não, o que for melhor, entendeu? Então não entendam errado o processo é todo para ajudar. Só que às vezes parece que piora por cobrança kármica. Não tem nenhum santo aqui, o nosso banco de dados aqui ficou cagado. É isso mesmo, pronto. E a gente tem que pagar. E às vezes a gente vai pagar de uma maneira inusitada, que nem eu tive que pagar para fazer o Boni. Ele falou, cara, você tem que pagar, senão você vai dar merda essa iniciação. Pro papel que você tem, você vai se iniciar em Obone agora, você vai começar a mexer com alta magia, tendo um bando de personalidade aberta de alta magia negra, a gente vai ter que te pegar. E Fá falou, faz, tem que fazer essa iniciação, foi pedido.
Foi pedido para eu fazer. E aí eles me derrubaram, basicamente. E eu não estava com a clareza que eu tenho agora. Que a clareza que eu tenho agora chegou justamente porque eles me tombaram. Senão eu não teria chegado. Eu não teria ganhado nenhuma condição, nada. Entendeu? E foi uma merda. Então, eu sei que a maioria de vocês já está na merda. O que seria já estar na merda? Vida travada financeira. Porra, estão há muitos anos trabalhando na busca pessoal, não veem frutos. Porra, aquilo tudo. Pai doente, mãe doente, família parada, voltou a morar na casa dos pais, separou, sei lá, cara, perdeu dinheiro. E tudo que deixa vocês com a sensação de frustrados e perdedores. Então, apostando agora nisso tudo que eu estou falando. Agora vocês estão com IFA, vocês estão sentindo, por mais que às vezes venha a dúvida, mas na maior parte do tempo vocês estão sentindo que tem uma coisa nova chegando e que essa coisa nova é real. E vocês estão botando as fichas de vocês aí. Então, cuidado com as fantasias, entendeu? Agora, a parte disso, que é um alerta, junto com conhecimento para a gente integrar, no teu campo, a gente tem boas notícias, entendeu? A gente tem boas notícias para te dar. O trabalho que a gente está fazendo agora, que já está há alguns dias sendo feito, ele vai te trazer novos caminhos, né? Pode até ser com baralho, porque Ifá disse que você pode jogar, não tem problema. Ele só vetou, por isso que eu estou te contando, entendeu? Ah, quando eu me iniciei em Ifá, eu parei de receber clientes. Exato. Por quê? Porque estava se contaminando e estava contaminando eles. Então tem que vetar, porque às vezes quem está trazendo o nosso dinheiro é mais sombra do que luz, porque a coisa se mistura, tá? Você não foi só sombra, tá? Você levou luz para muita gente, você sabe disso. Que nem eu também levei. Mas quando o Ifá chega, ele entra pra, entendeu? Te jogar num outro nível, né? Te jogar onde você quer, onde é para você, o teu destino favorável. Então ele tá limpando, então por isso ele tem que cortar. E talvez seja com as cartas. Ele já me falou, ó, não vai ser nem em fevereiro, vai ser antes de fevereiro, que ela vai começar a ver as coisas se apresentando, né, para o destino dela, entendeu? E, enfim, tá bom? Porque essa apometria que a gente está fazendo agora para vocês que estão na lista de transmissão, né? Porque tem muitas pessoas me procurando para saber, e aí, eu posso? Não, não pode, né? Tem muita gente que nem está iniciando, ele pede para entrar em contato depois, aí ele dá a previsão. E tem pessoas que já estão iniciadas e não têm autorização para ter assentamento, nem usar pêndulo, por causa desses processos todos de contaminação, desse conjunto de tudo que eu estou falando. Se essas pessoas pegarem o assentamento e o pêndulo, vai dar merda, entendeu? Vai dar merda. Então, você já está dentro das que estão iniciadas com assentamento pêndulo, já está há algum tempo aí, e agora você investiu nessa apometria. E essa apometria é diferente, né? Ela não, IFA não libera fazer apometria assim para pessoas que não fizeram o trabalho maior, né? De limpeza, de resgate ancestral, etc, etc. Então, essa apometria aqui é especial para vocês da lista de transmissão. E ele já me falou isso. Em fevereiro, acabou isso daí. Em fevereiro acabou isso daí. Tá? Por quê? A gente quer até fevereiro vocês já em outro lugar. Tá? Todo mundo, obviamente, com a sua orientação aqui dentro, dentro dessa apometria. A maior parte sendo feita para vocês, né? A família de vocês vai ser ajudada e continuará sendo, porque a mão deles já está sobre vocês, então vocês já estão ancoradas, né? Isso aqui que eu faço é a sintonização, a iniciação, é tudo que vocês precisam para a vida caminhar. Só que algumas vai caminhar mais lenta e outras vai ter acelerador. O acelerador é a apometria, com ebó, né? Não, nada se pode fazer sem ebó, porque agora tá explicado, né, para vocês o que que é ebó.
Aí teve um rapaz que me procurou, falou: Ah, eu quero fazer. Aí eu falei: Ó, vai precisar de animal. E autorizou a fazer. É, eu nem conheço ele. Aí ele falou: Ah, mas não tem como fazer de outro jeito, eu tenho pena. Cara, você assiste meus vídeos mesmo? Que ele falou que assiste. Se você assistisse, você já está com outro discurso, entendeu? Porque pena eu também tenho, entendeu? A última coisa que eu queria estar fazendo na minha vida, inclusive o Santiago também, é matando animal. Só que não é matança, entendeu? Não é matança, caralho. Olha o mundo o que que é. Olha quem tá aqui dentro, entendeu? O Santiago no outro dia falou isso ali, aquela nave, eles estão caçando a gente. Caçando a gente. A gente é caça. Então, os animais, a gente tem autorização dos deuses, das ordens, dos orixás, seja lá o que quiser chamar, para sacralizá-los, sim. E eles já entram em transe antes e a gente tem que ter autorização para fazer o ritual. Não é uma matança aleatória, vou matar um animal aqui em casa. Senão quem vai se alimentar são esses caras. Tem que ter outorga, você tem que ter vindo de um lugar para fazer isso, ou você tem que passar por um ritual que te autorize a fazer. Porque aí sim, as suas mãos vão ficar mãos de faca. É, tem gente que não nasceu com isso daí. E tem gente que nasceu e está super comprometido com magia negra e não pode fazer. Até que se limpe, se ancore propriamente, tá? Então, o processo de iniciação nas pessoas todas, quando você se inicia no orixá, mesmo que você seja babalaô, não interessa. O processo de integração das suas partes é lento. Ele não acontece rápido. Ele pode levar uma vida ou várias, dependendo da pessoa, tá? O acelerador do processo é a apometria, é ebó. Ebó com apometria, para mim, assim, deveria ser tudo, mas não é assim que funciona, nem todo mundo tem abertura. Mas o que eles fazem lá em cima com os nossos ebós é apometria. Só que um ebó dá conta de muito pouca coisa, porque, infelizmente, a quantidade de obsessores que existem para serem alimentadas com uma galinha, porra, uma galinha com as comidas não alimenta, cara. Você tem que ter uma pessoa que tenha voz de comando ou outorga para fazer o trabalho. Senão não chega. Chega assim para alimentar superficialmente a galera, entendeu? Então, às vezes a pessoa tem outorga para fazer, mas ela não está alinhada. Ela mesma que está fazendo, ela não está alinhada, ela não está integrada, então não vai chegar. Porque ela não tem as realidades paralelas. O que que as realidades paralelas fazem? Eu já expliquei. Vida passada e realidade paralela. A gente não está estudando Harry Potter? É para entender uma realidade paralela importantíssima para a gente aqui, porque essa realidade paralela, estando alinhada, todos viram mentores, todos vêm ajudar. Na hora que a gente está precisando, não precisa nem chamar, pum, é teu próprio campo. Então, realidade paralela é muito importante, muito importante. Tá? São os nossos desdobramentos, tá? Até chegar na nossa raiz. Então, enfim, tá? E as realidades de vidas passadas, infelizmente, mesmo estando alinhadas, sofrerão ataques com muita força. Enquanto as realidades paralelas não são atingidas, as realidades de vidas passadas são atingidas sim. E numa guerra grande agora, eu hoje tive muita alteração no meu pêndulo, porque a porradaria está comendo solta e essa coisa que eu sinto agora de as orelhas ficam quentes, entende? Só que eu não preciso mais de apometria. É só eu saber que está rolando a guerra, eles estão mexendo em todas. O meu sistema tá em guerra, entende? Então, como eu tenho muitas linhas de vidas passadas e todos nós temos, essas linhas são mexidas numa guerra fodida assim. Então, não tem essa. Oscila o humor, porra, do nada você tem que saber parar e ficar quieto, fazer o ancoramento,
fazer tudo para estabilizar a porrada que teu sistema está tomando. É como se tudo ficasse. E aí abre uma, abre outra. E aí a que tem raiva fica com raiva, passa à frente, a outra. Mas é para quem está integrado, isso acontece. Isso ainda acontece. Então, isso tudo está dentro do teu campo para explicação, não só para você, mas para o canal, porque ele pediu para colocar no YouTube, tá? E a questão do Rodrigo Romo, o Rodrigo Romo, ele é um Voronandek, ele vem do Iacerati, que faz parte dos Anciões dos Dias, tá? Então, a gente tem aí, dentro dos Anciões dos Dias, muita coisa dentro, né? Eu botei no ancoramento, eu acho, para vocês lerem. Cadê? Cadê? O meu ancoramento está aqui, Anciões dos Dias. Ah, não, eu coloquei na Ordem Kumara, né? É que a Ordem Kumara trabalha com um conselho siriano e com os Melquisedeques. Tem muita gente da Ordem Kumara aí com a gente. A Ordem Kumara tá cheio de gente aí. O Rodrigo Romo faz parte dos Anciões dos Dias, né? Então ele tem vários desdobramentos super importantes, realmente. E o trabalho dele aqui me parece que ele ganhou uma força e como ninguém desperta aqui dentro, né, como ele despertou, ele tem acessos, né, abertos, acabou que ele pegou para ele além do que ele poderia, além do que ele veio para pegar. E isso começou a sobrecarregar o sistema dele, começou a sobrecarregar. E muitos dos alunos dele começaram a viajar, né? Alunos e parceiros começaram a viajar de quem são. Isso é ego, né? E as realidades não alinhadas. Então, não estão integrados. Quem não está integrado, porra, tem uma puta de uma facilidade de cair. Entendeu? E como o Rodrigo Romo ficou sobrecarregado com as funções aqui, ele acabou, entendeu? Saturou, entrou num cansaço excessivo, entrou numa rebeldia, porque ele é um Abicu, né? No entendimento de Abicu, que o meu Ifá também fala comigo que eu sou Abicu. Mas não é o Abicu que muita gente entende sendo Abicu. Ah, porra, até pode ser, mas é uma pessoa que tem mais autodestruição. Ela tem um chamado assim meio que para a morte, entendeu? E os abicus, geralmente, quando entram aqui na Terra, nesse sentido de abicu, né? Eles têm missão. Então, eles vão ter que vencer isso daí. Então, haja ebó, haja iniciação, haja conexão, limpeza, para essa galera poder suportar estar aqui dentro e dar conta da missão que tem. Até isso acontecer, minha filha, é ralação, porque o abicu é autodestrutivo. Destrutivo. Ele é autodestrutivo, a chance que tem de romper é alta mesmo. Tanto é que o Rodrigo Romo relata nas aulas o quanto ele tá nem aí com a adrenalina, mete velocidade, e ele começa a desafiar as hierarquias muitas vezes. Fala, porra, não sei o que, não sei o quê. E eu também fiz isso muito. Agora que me bateu uma outra onda, que eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Isso é o contrário da linha que a gente está indo. Então, o Rodrigo Romo se sobrecarregou mesmo, sabe? Ele alimentou um esquema e as parcerias que foram sucumbindo e negativando, e ele acabou não percebendo, entrou numas de que, não me envolvo, não quero saber, e quem vem alertar, ele já nem sabe, né? Se essa pessoa é confiável ou não, não vai checar. Porra, entrou numa errada, cara. Entendeu? E aí, nesse momento do planeta, a gente precisa dele. A gente precisa dele. A gente precisa dele bem ancorado. A gente precisa dele bem, né? Mas ele realmente se sobrecarregou. E a galera dele viaja na batata, entendeu? Os alunos, eu sempre soube que o Rodrigo Romo era meio pesado, né? É, né? Mas é que agora as coisas mudaram para ele. Então, por exemplo, o terapeuta Uriel, esse cara, ele é da Ordem Kumara, ele é um Melquisedeque. Ele não é tão grande quanto ele acha que ele é. Ele tem que botar o rabo dele entre as pernas e começar o trabalho dele de novo. Minimamente repaginar o ego dele,
Ver onde é que eu tô indo, cara, sabe? Mas agora ele é um entrante. Então, por que que ele é um entrante? Porque tem que pegar uma parte dele mais alinhada para dar conta dessa repaginada. Que ele vai ter que dar o sim, porque ele é um Melquisedeque. Ele é um da ordem Kumara, um Melquisedeque. Ele tem que obedecer, né? A gente tem ascendência sobre ele. E não ao acaso, eu que fiz a denúncia, entende? Não ao acaso, eu que estou pegando esses caras em desdobramento. Por quê? Porque eu sou da ordem Santa Esmeralda. E eu sou um Voronandek. Então, ele que coloque o rabo dele entre as pernas, senão ele vai se dar muito mal. E acabou. Entendeu? Óbvio. Igual aos outros. Igual aos outros. Todo mundo que tá tomando lapada, porra, tem que tomar lapada mesmo. E tem que ser humilde, porque são todos do bem. A raiz de todos é do bem, né? Se negativaram. Então vão virar entrantes, sim, e depois a gente vê o que que faz, entendeu? Esse é o panorama dessa discussão toda. Porque em desdobramento estavam todos, inclusive o Rodrigo Romo, essa parte do Rodrigo Romo que se negativou. Porra, falando assim, você é uma infiltrada das trevas. Eu falei assim, queridos, eu sempre fui uma infiltrada da luz. Vocês que acreditaram que eu era das trevas. Eu também não sabia quem eu era, também não entendia a minha entrada nos lugares e, porra, por que que eu fiz aula justo com o Uriel? Por que caralhos eu estava dentro do curso com o Uriel? Né? Por que caralhos a Fernanda Gunning, porra, ficou na minha vida desde o início? Por que que o Wilson Tavares tirou todo o meu dinheiro? É, e pegou o Santiago e veio aqui em casa. O cara nunca vai na casa de ninguém. Ele chegou aqui na minha casa e falou: Olha, eu nunca vou na casa de ninguém. Isso aqui que eu tô fazendo, sair lá da minha casa e vir a Campinas, pegar não sei quantas horas de carro. Isso é porque é você é a queridinha da Diana, que era a mentora dele, cigana, que falou que foi até Astarote. Falou, a Diana, só o Paolo pode lidar com isso e tal. Bando de negativados que colocaram meu ego lá em cima. Tipo, você é especial, por isso a gente está fazendo isso por você. Você é a queridinha da galera, por isso a gente está fazendo isso tudo por vocês. Não, cara, você levou todo o meu dinheiro. Você sabia quem eu era. Por isso você me fez fazer acreditar na minha carência afetiva ou no meu desespero de mãe, que eu era especial e que eu ia ter o melhor que você pudesse me oferecer. Afinal de contas, você ganha carro de presente dos seus clientes ricaços, para quem você faz magia negra. No meu campo, isso não ia acontecer. No meu campo, isso não ia prosperar. As portas se fecharam para mim. E foi aí, a partir disso, que eu fui começando a ficar bem perdida, óbvio, né? Para acordar de verdade. De que, porra, onde é que eu estava indo com o meu ego? Onde é que eu estava indo com o meu ego? Querendo que me validassem, que me vissem, que me tratassem bem, que me reconhecessem. Afinal, eu sou alguém importante. Eu sempre senti que eu era alguém importante, mas estava errado. Eu sempre senti que eu chegava nos lugares, todos me viam, eu tinha potência, eu fazia, acontecia. Sempre foi assim. Claro, não assim, né? Mas dentro das devidas proporções. Mas eram grandes coisas, né? De fazer sangrar o peito da mãe de santo. Ela ficar, meu Deus, a Daphne fez uma cura em mim. Uma materialização que não sei o quê, que sangrou meu peito. Coisas aconteciam dentro dos locais e eu não entendia direito quem eu era. Eu sabia que tinha uma força ali. E a força era avisada pelas trevas também. E é igual o professor Snape. Entrou como um infiltrado, né, nas trevas. As trevas acreditaram e agora foi uma merda para os caras verem quem eu sou. Foi uma total merda. Foi assim, todo mundo contra mim e a gente tendo que fazer intervenção pesada porque são todos ligados aos Greys. E eu dentro da escola do Harry Potter, cara.
Que merda é essa? Aí as coisas começam a aparecer. Então, agora, por mais loucura que seja, a gente quer ver, não é isso? E a gente quer que dê certo, não é isso? Então, ser entrante nesse momento é super importante. É colaborar para a luz chegar, né? Algumas pessoas vão virar entrantes para colaborar, literalmente, porque não tinham missão nenhuma e passaram a ter. E precisa de um entrante para alinhar direitinho a missão. Entendeu? Vamos usar agora o seu campo, porque enquanto eu estou falando, está acontecendo aqui, tá? Está acontecendo, garota. Ele tem alguma coisa para falar do seu físico, tá? Eu vou ver com ele. Às vezes é só uma correção de alguma coisa, tá? Não é nada grave. Tá falando que é um pouco grave, sim, tá? Tem que fazer, não pode ignorar. Deixa eu ver o que que é. Eu escuto pé esquerdo, uma fissura, é isso? Mas é nela ou no pai? É nela? Nela. Ela sabe? Não, você não sabe. Ah, ele diz que está por acontecer. É isso, senhor? Ah, o senhor quer que passe EUO. É tipo um EUO, tá? EUO é uma proibição dada à iniciação para que você não entre em nenhuma cilada, para não perder seu axé. Porque pode acontecer alguma merda dentro daquela linha ali. Então ele manda proibir, tá? Ele tá te proibindo. Isso é em definitivo? É pro resto da vida? Ah, então você tem um EUO, tá? Esse EUO é você não pode saltar de nada, nem de escada, nem de nada. Então, por exemplo, ai, vamos, sei lá, brincar de pular o degrau, do quinto degrau pro primeiro. Você é aquela que não vai fazer, tá? Ah, peraí, deixa que eu faço. Aí sai correndo e salta ali um murinho. Você não pode, entendeu? Você não pode saltar, tá? Porque tem alguma linha de destino ruim para você num salto desse aí, tá? E vai te comprometer a vida porque vai te fissurar o pé esquerdo, tá? É isso? É. Então ele prefere te dar esse EUO. Então você agora é a consciência, tá bom? É, esqueceu e saltou e não aconteceu nada, não fica se punindo. Tipo, você esqueceu, saltou. Eu é assim mesmo, eu esqueci que eu não posso comer coco e comi. Tudo bem, tá? É, no caso da comida, vai entrar, você vai perder o axé. Você pode nem perceber, mas vai perder o axé, tá? Mas você fez sem consciência, então não terá grandes consequências, tá? É, então, se você saltou, esqueceu e saltou, só lembrou depois, é, que isso sirva só para reforçar, que não pode esquecer mais, tá bom? Porque poderia ter dado merda, não deu. Agradece e continua, tá? Ok. Eu escuto a palavra esturricar, esturricada, mas vocês estão falando, eu vejo apontando para a barriga. O que seria esturricado? Peraí, deixa eu procurar o significado. Seria inchado? Seria. Peraí. A gente pode substituir por inchado?
Pode? Tá. Então não vou nem procurar. Tá. Podemos substituir por inchaço? Inchaço. Tá. Na barriga. É digestivo? Digestivo. Algo mais? Oh! Peraí. Então, o glúten não precisa cortar, tá? Mas reduzir o glúten, porque ele contribui para isso. É, o leite tem que cortar totalmente, leite. Mas o que que vocês falaram? Ah, gases. E aí eles estão falando que você precisa tomar antigases desse Lufital por um período para você sentir, tá? É digestivo. É digestivo, né? Tá. Isso parece que você adquiriu depois, tá? Ao longo da vida, você foi, pá, isso apareceu. É isso mesmo. Parece que você tem um colesterol que já está dando alguma coisa na artéria, tá? Que é gordura, né? Nada grave, nada grave. Então, é indicado sim o remédio, mas esse tipo de colesterol tem como você controlar ele na alimentação e atividade física, tá? Ah, é genético? Ah, não sei. Se é genético, assim, a minha experiência é que é mais difícil genético controlado que, entendeu? Mas aí fica a seu critério acompanhar isso daí, tá? Ou já muda agora a alimentação e vai direto ao médico fazer os exames para ver, e o médico te passa um remedinho. É chato esse remedinho de colesterol pra caramba, dependendo da pessoa, né? Por causa do fígado. Falando em fígado, ô senhor, sério? Tem que olhar o fígado, tá? É gordura. Gordura no fígado. Então, aí eu vou indicar para ela o que eu vi, tá? Pode ser? Pegar a melancia, colocar limão na melancia, bater a melancia com beterraba, tá? Isso ajuda a limpar o fígado, a gordura, né? É, aquele cardo mariano pro fígado. Cardo mariano é cápsula. Cardo mariano. É, chá de santa. Espinheira santa. Espinheira santa. O dente de leão sempre ajuda. Dente de leão. Dente de leão sempre ajuda. Tem em cápsula, tem em chá. Tá bom? Então capricha na gordura do fígado, porque ele dá a conotação de grave, tá? O fígado. Então eu vou começar. Vou dar a passagem agora, tá?
É, eu escuto você falar, né? Você falando que o quanto é pesado para você, né? Quanto você esperou, que você vê uma boia aí nesse momento, uma boia de salvação, no bom sentido da coisa, que parece que você está numa prisão, né? Nesse cenário da tua vida, parece que tudo está configurado para você não sair, porque dentro da sua própria casa está instalado esse cenário de prisão e que você não aguenta mais, que é algo que às vezes você preferia ser surda, às vezes você preferia ser cega literalmente, para não ver certas coisas e não ouvir certas coisas. Então você está bem chateado aqui, sabe? Você está bem chateado. E você não se conforma, embora você esteja conformada, mas você se conformou por falta de opção, embora você não se sinta alguém sem força, né? É que você não viu onde você bateu, não abriu, né? É, você não se acha fraca, mas existe um conflito aí, tá? Então a gente vai também pegar essas personalidades múltiplas que estão aqui, porque elas brigam em relação a isso, tá? Em relação à força e fraqueza. Elas brigam pela experiência que elas tiveram, entendeu? De força e fraqueza, né? E de também conceitos errados, conclusões erradas no final da vida sobre si mesmo, né? Sobre as ações e também porque confundiram elas, tá? Então tem aqui uns cenários assim de intrusão com os Greys, né? Os Greys, eles são mestres em fazer isso daí. Então, tiveram vidas aqui que você estava até bem. Tudo bem, cara, na hora da morte, os bichinhos confundiram. Tipo, quero uma coisa, virou outra. Na hora da morte, sabe? Dá pra ver que você é uma pessoa do bem, há várias vidas, né? Assim, somatório de vidas é uma pessoa do bem. Mas é ingênua, tá? E eu vejo aqui também a questão sexual. Tem uma sexualidade aí que, tranquilo, sexualidade, né? Todo mundo tem que ter mesmo, é saudável ter. Mas tem aqui algo que você sabe, mas que você não, como você estava dentro da interferência, você não tinha nem condições de pegar e sair. Você ficou, tá? E isso alimentou os caras. Só o fato de você não ter tido a força, aí sim, para sair. Mas não tinha como, tá? Tá aqui, não tinha como, tá? Você fez o que deu para fazer. Mas tem um lado teu aqui manipulado sexualmente, porque eles são os mestres de magia negra sexual, né? Amarração, aí você vai atraindo pessoas na fisicalidade que são a ponte, né? A ponte não, os executores, né? Então tem a ver com as pessoas com quem você se envolveu. Os Greys manipulam as pessoas, obviamente, todos eles manipulam as pessoas até a luz, né? Entendeu? Então você foi se sintonizando com pessoas e atraindo para ficar mesmo aí nessa energia sexual, tá? Então existe um bloqueio nisso. Não é um bloqueio seu, é um bloqueio deles em você, tá? A frustração sexual aqui embaixo fala muito desses caras. A frustração relacional aqui embaixo fala muito desses caras, tá? Dos Greys. Então, eles estão bastante aqui no teu campo, interferindo. É,
A sua mãe tá aqui ajudando, porque eu tô dando os comandos na mente, tá? É, ela pega as coisas e leva, engraçado. Sabe, tipo um cambone? É cambone que se fala? Não, eita, peraí. Eu pensei naquele que pega a bolinha na jogo de tênis. Como é que é o nome desses caras? É gandula? Mas é Cambone, passou Cambone à frente, então é Cambone. Tá cambonando aqui, sua mãe. É, ela tem um jeito bem agitado, né? Ela é super rápida. Ela é servil. Ela é servil. Forte. Tá trabalhando pra valer. Principalmente essas merdas estão em cima do teu pai. Tem magia negra em cima do teu pai, tem. Mas isso é pra ser dito? Ai, Andréia. Assim, eles dizem aqui, estão limpando. O teu pai, sexualmente, ele traiu sua mãe, né? Ele aqui diz assim, não segurou o pinto e deu merda, mas olha só, a merda tá atrás dele, tá? Ancestral mesmo. Então, existe uma herança do teu pai e do pai dele que as coisas conversam, tá? Nesse sentido de grace. Aos pouquinhos a gente ajusta isso. Você sempre trabalhou comigo, há muitos anos a gente está junto, entendeu? Então existe um mérito aí nesse sentido de nossa entrada para te ajudar, porque você sempre acreditou muito no nosso trabalho, você sempre esteve ali. Por mais que o teu campo estivesse confuso, poluído, contaminado, porra, agitada pra caralho, né? Mas você sempre estava ali. Desde que você chegou, é a proatividade, sabe, o amor, dá pra ver o amor na história, a vontade, né, de estar junto e de colaborar, né, e de contribuir. Isso você sempre teve. Então aqui tem uma linha de mérito muito alta, tá? Então a tua mãe também está aqui trabalhando, isso ajuda demais você a ganhar o mérito também. E a tua linha do tempo já está mexida, tá? Eles já mexeram nessa de estratégia de guerra para meio que chega, né? Entendeu? Vamos trocar aí o canal, toca o canal para dar uma blindada. Mexer no teu pai aqui, a gente tá mexendo bastante nele, porque tem magia negra em cima dele, sexual, sabe? Tem uma energia errada ali nessa coisa, e você puxando pra você, entendeu? Tem contaminação pra caramba do teu pai em cima de você. Então a gente mudou aí a sintonia tua, tá? Pra a gente conseguir limpar, tá bom? É, esse trabalho vai continuar nos próximos 21 dias com intensidade, tá? Eles pedem para te falar. Então a gente vai estar. Deixa eu ver, só uma coisa em relação ao teu pêndulo. Ela pode usar o pêndulo? Pode, porque a gente mudou a tua sintonia, mudou a estação aí. Para a gente conseguir limpar bem essa crack e você não sentir tanta desordem, tá? É temporário. É apenas para. Até teu pai, a gente mudou a sintonia dele. Para poder a gente pegar tudo isso, ajustar e aí. Entendeu? Volta, tá? A tua mãe, o tempo todo de acordo. Tá? Foi tudo aqui um combinado ancestral, porque não tinha como você dar conta e o teu pai disso aqui, entendeu? São os Greys, a gente está entrando para pegar eles, então tem toda uma estratégia ancestral também para ajudar eles, teus ancestrais, tá? Então isso nem precisa você saber tudo que está acontecendo aqui, tá bom? Está mexendo no teu avô por parte de pai, na tua avó por parte de pai, que eu já vejo agora acontecendo, tá? É, a tua mãe conhece eles, tá tudo certo. Aliás,
Porque a tua mãe está aqui, a gente consegue fazer muita coisa. Tá? Porque ela faz o trânsito, entendeu? Ela faz o trânsito. A gente tem ela como uma trabalhadora. Então, isso por si só já é bastante. É importante para a gente ter um trabalhador para fazer, tá? Entende que isso é resgate, tá? É, o resgate sendo feito pela tua mãe, ela conhece todos eles. Então é mais fácil, bem mais fácil. Ela entra como aquela energia que não engana, tá? É confiável. Tá mexendo no teu pai, tá mexendo com... você não vai sentir muito coisa física, tá? E a gente está pegando aqui os teus desdobramentos, vidas passadas, né? Desdobramento também. Tá pegando realidade paralela aqui também, fechando o portal. É, o que eu vejo aqui de vida passada são 4 ou 5, certo, senhor? E vida paralela também, tá? Mais ou menos 4, assim, pra gente fazer direitinho, que tenha conexão com os Greys mais fortes, tá? Porque os Greys que têm essa maldição aqui na linha de pai, sexual, tá? Ah, foi muito sofrimento. Nossa, os caras sambaram, assim, através do teu pai, pô, os caras acabaram com a tua vida, basicamente. Entendeu? Isso tudo é Grey. E os camaradas, entendeu? Os camaradas, né? E tá limpando a tua casa também, tá? Psiu, psiu. Ai, minha gata tá caçando. Porra, tomei um susto porque ela se jogou no vidro. Vou reforçar o ancoramento só um instantinho, tá? Reforçando o ancoramento, a pirâmide aqui da casa, em alfa, beta, gama, delta, epsilon, plasmando uma cruz crística no topo. Com auxílio do comandante de Arcturus Quirion, vamos criar um tubo violeta, fazer uma varredura geral em todas as dimensões, retirar qualquer tipo de ser negativado que tenha entrado aqui dentro, qualquer tipo de rastreador ou implante que tenha sido colocado, qualquer inseto que esteja aqui dentro com negativado, já retira tudo. Fecha os portais negativos que possam ter sido abertos, eleva a frequência do ambiente interno, cria um tubo eletrônico elevador do umbral e manda para Santa Esmeralda. Os caras estão tentando invadir minha casa hoje o dia inteiro aqui. O Santiago mesmo viu uma hora, os caras, puta, estavam brigando aqui no meu telhado. Aí o Santiago falou que eles conseguiram quebrar o telhado para entrar aqui, aí tive eu que fazer porra do trabalho todo de novo. Eu fiz esse ancoramento com apometria, sem brincadeira, 3 vezes hoje, 3 ou 4. Já acordei fazendo, aí depois de umas 2 horas tive que fazer de novo, aí depois de umas 2 horas tive que fazer de novo, porque o Santiago viu, falou, mamãe, tem um ser ali das trevas, é fulano. Ele está no telhado agora, eles estão brigando. E ele está batendo em alguém do bem, do bem.
Aí eu comecei a fazer um curamento, dar os comandos, aí ele foi falando pra mim o que estava acontecendo, ele falou, ai, não é do bem, é do mal, eles estão brigando pra ver quem é que vai entrar aqui em casa primeiro. Uma porradaria pra entrar aqui em casa. Ó, tudo certo, senhor? Limpa os cordões entre todos. Minha casa abre um portal positivo lá. Desativa essas energias que estão grudadas nas paredes. Espelho. Eu tô vendo espelho aqui, Andréa. Você lembra que alguém falou do espelho e tal? Você fez alguma coisa com os espelhos da tua casa? Acho que não, né? Ela pode usar o pêndulo para ver qual é o espelho? Pode. Tem que jogar fora, senhor? Tem que jogar fora. E se for espelho embutido em armário, vai ter que jogar fora o armário ou arranca a porta. Ou arranca o espelho. Mas o espelho não dá para ficar aí, tá? Por quê? Porque é um portal, não dá para colocar símbolo no espelho para blindar. Ah, ela pode colocar com giz? Pode? Tem que fazer símbolo no espelho de bloqueio? É o que, senhor? Pode ser um pentagrama mesmo? Pode ser um pentagrama? Pode. Só um pentagrama? Ah, olha aí, te deram a opção de um pentagrama, garota. Então, vai pegar um giz e vai fazer o pentagrama no teu espelho. Vai pendulando, né? Na dúvida, faz em todos os espelhos da casa, tá bom? Aí, quando você tiver que limpar, você limpa e depois refaz. Isso vai juntar com o trabalho que a gente está fazendo aqui e vai dar certo, tá? Em torno de 50? Mas o senhor tá. Ah, tá, peraí. Peraí, só um instantinho. Tá, o trabalho todo, a gente consegue deletar uns 50 hologramas, tá, todo. O total de vidas são entre 10 e 11, tá? A gente está estabilizando. É, e vidas paralelas eu vejo aqui como sendo o quê? 7 ou 10? 10 também, 10. Tá em torno de 10. Isso é bastante coisa, é um acelerador, e aí depois disso a gente continua fazendo, porque esse acelerador é importantíssimo. Porque aí depois a gente, com quanto mais alinhado, mais a gente consegue fazer em desdobramento para alinhar, tá? Essa que é a história, tá bom? Então já dei todos os comandos aqui. A gente tem o trabalho no astral suficiente para eu não precisar ficar aqui conversando com ninguém, não é necessário. Hoje não, tá? Isso vai ser feito em desdobramento se houver necessidade, tá bom? Já tem sido feito, na verdade. Então eu posso encerrar. Vou tirar uma carta primeiro. Ó, Ifá está pedindo para você anunciar
o seu jogo, tal como ele é completo, do jeito que tiver que ser, é, a R$ 70, tá? E depois que você sentir que os clientes estão chegando, você vai aumentar para 150. Esses são os valores que ele está dando, tá? Você vai se comunicando com ele direto. Esse é o que ele está passando para mim. Você, a partir de agora, pode anunciar, tá? Fazer seus anúncios aí para amigos, seja quem for. E amigos tem que pagar também, R$ 70, tá? Aí você vai gerar a indicação, né, das pessoas. Então, o teu jogo é um jogo informativo e um jogo de direcionamento, tá? O teu jogo pode incluir diagnóstico? Pode, pode. E encaminhamento, tá? Você não pode ainda entrar com a intenção de tratar ninguém, tá bom? A gente vai ver o que que vai abrir depois. Por enquanto é isso. E aí, você vai fazer o ancoramento, tá? Eu vou ter que mexer nesse ancoramento, eles já estão me pedindo para mexer, que eu vou simplificar esse ancoramento. Porque agora, com o conhecimento das ordens, não tem por que o ancoramento ficar assim. Eles vão pedir para eu mexer, tá? Depois que eu mexer, eu vou te mandar ele mexido. Mas, de qualquer maneira, esse do jeito que tá, você pode usar. Não tem problema nenhum. Você vai usar até a apometria, tá? Você não vai fazer apometria nas pessoas, ou vai? Não vai fazer, tá? Senão você vai puxar para tua casa, problema, não precisa. Então você vai fazer o ancoramento até a parte da apometria e isso abriu, protegeu tua casa, tá? É como se deleta essa parte de apometria e vai limpeza do ambiente, né? Aí você faz a limpeza do ambiente e pula, tá? Você pula e vai plasmar a pirâmide. Aí você vai plasmar a pirâmide, vai ativar os portais para desobsessão, precisa ativar os portais de desobsessão, precisa, tá? É, ela desdobra? Desdobra ela e desdobra o cliente? Desdobra, porque você desdobrando vai pegar mais informação do campo, tá bom? E as hierarquias naturalmente vão jogar o que você precisa ver. É, aí você pode usar o pêndulo, tá? Você faz intuitivamente a captação e você confirma com o pêndulo. E o pêndulo você pode fazer perguntas mentalmente, tá bom? Ela precisa estar com o cliente ali frente a frente? Precisa. O trabalho dela não é à distância. Ah, pode ser também. Então você pode fazer como eu faço, pedir um áudio, você grava, né? Ou você pode estar com o cliente. Todo mundo vai querer que esteja junto, mas você pode perguntar para a IFA através do nome da pessoa, tá? Aí você diz para a pessoa, olha, as hierarquias aqui com quem eu trabalho para jogar, disseram que o teu jogo é melhor a gente fazer à distância para eu não ter nenhuma interrupção, é importante para você. Então eu vou gravar e vou te mandar, tá? Assim que eu terminar. E você vai vendo, conforme você for jogando, uma força diferente, e aí você mesmo vai ter o seu modo de fazer. Então, aí você sintoniza a frequência, solicita a divina presença eu sou e ajusta a tua mediunidade e fala, seja feita a vontade do plano maior e não a minha. Aí você começa o jogo. Quando você terminar o jogo, você faz o fechamento completo, tá? Tanto ela precisa fazer completo? Ah, não, não, não. Peraí só um instantinho. Ela faz até aqui. Ah, ótimo. Então, você vai fazer até onde está escrito cardíaco, dorsal e nuca, tá? Você aplica em você e no cliente. Você não vai ativar o catidã para baixo, tá? Você não ativa o catidã para baixo. Então, veja, o teu trabalho é mais simplificado do ancoramento. Ela precisa desse ancoramento aqui todo? Precisa, ele todo, tá? O ancoramento que eu falo, a primeira página e a segunda página até a apometria, tá? Então, você tem que fazer, sim, esses mantras e respeitar a contagem deles. Ah, 7 vezes, 3 vezes, 7 vezes, tá? Faz que nem eu faço, certinho como eu faço, tá bom? Uma cartinha para Andréia. A cartinha dela é essa daqui mesmo. Você pode finalizar com uma carta desse baralho também para, né? Fica à vontade para usar esses baralhos de mensagem no final dos jogos. Essa carta é maravilhosa para esse momento.
Eu vou te mandar a foto. A responsabilidade. A responsabilidade é uma carta que fala disso. Você agora tem nas suas mãos uma responsabilidade maior, tá? Então, é natural que você precise respeitar as hierarquias, né? Respeitar orientações, obedecer, que aí vai dar tudo certo. Isso é ser responsável. É você perceber que o teu trabalho é um trabalho sério. Não é assim um favor que você está fazendo para a pessoa, sabe? É um trabalho de respeito. Você está investindo em você já há muitos anos. Então agora a hora chegou de você ter aí o seu caminho dentro daquilo que você sabe fazer, você estudou para fazer, tá? O que vai virar, eu não sei, mas por enquanto é as cartas, não é? Então, se são as cartas, você tem que deixar a pessoa ouvir o teu ancoramento, pode deixar, faz junto com a pessoa ali, tá? É importante que se você for jogar presencial, a pessoa escute aquilo, porque você vai dar uma blindada no ambiente, na pessoa, tá? E mesmo que seja à distância, ela tem que ouvir no áudio o ancoramento, tá? Isso para quem está começando é fundamental, principalmente porque você não traz a conexão com Santa Esmeralda, nem com essas ordens que dão mais firmeza depois da nossa integração. Então, assim, você ainda está num caminho que precisa muito respeitar tal como é ensinado. Então, faça um ancoramento tal como eu te falei agora, usa o pêndulo, tá? Você vai estar ancorando direitinho, principalmente a Ordem Santa Esmeralda e a Ordem Santa Ametista. Todos que estão aqui nesse, nesse ancoramento são todos os que nós precisamos do planeta Terra para dar certo. Entendeu? Tá todo mundo aí dentro, tá? Você tá aí dentro. De onde você vem também tá aí dentro. Então, você não sabe ainda, eles não me liberaram falar, nem eu tenho acesso de onde você vem ainda. Não é a hora. Então, você com certeza está aqui dentro. Não adianta pendular para saber, eles não querem que você saiba ainda. Não é interessante, não é o momento. Então, faça o ancoramento todo, que a tua raiz vai estar ancorada, tá bom? Enquanto isso, a gente está trabalhando para chegar o momento de você saber, tá? Então, já tirei. Responsabilidade. Eu te mando a foto daqui a pouquinho. Deixa eu fazer o fechamento. Então, esse fechamento, ó, você vai fazer estabelecendo a conexão com o Sol central, encaminhando as energias densas, os resíduos desse trabalho. Vamos aplicar em nós e no ambiente interno da pirâmide vento solar. Vamos limpar, varrer, levar. Vamos dar um banho de água crística para harmonizar, purificar e levar aos nossos campos. Vamos, aí, assim, você pode retirar a pessoa da pirâmide, como eu vou fazer agora com você. A gente retira a Andréia da pirâmide, fortalece essa pirâmide aqui, cria uma pirâmide para a Andréia, se for o caso, tá? Mas você não precisa, tá bom? Eu que estou te tratando num nível mais profundo, eu vou criar uma pirâmide na sua casa. Em alfa, beta, gama, delta, epsilon, encapsulando a tua casa, e a gente chama o comandante de Arcturus Quiron aqui e lá, tá? Que ele passe com um tubo violeta, fazendo uma varredura geral, limpando em todas as dimensões, retirando artefatos, rastreadores, implantes, se for possível, né? Limpando todos os que estão na casa, rastreando, harmonizando, levando, e a gente vai elevar a frequência do ambiente interno da pirâmide, de todos os campos que estão dentro da pirâmide, criar um tubo, ativar os escudos de proteção e criar um tubo eletrônico elevador do umbral direto para o comando Esmeralda. Se por um acaso, em algum dia, você tiver num dia mais duvidoso, porque você vai entrar no campo das pessoas. Quando a gente joga cartas, a gente entra, tá? Quer a gente tenha consciência, não, mas vai mudar a vibe tua, né? Você pode ficar de acordo com o campo do que a pessoa tem. Sujeira, você vai se irritar, sujeira, você vai duvidar, vai ficar confusa mentalmente, não vai entender o que você está fazendo aqui. De repente, tudo perde o sentido. Isso aí é do campo da pessoa. Seja um dia antes do jogo, seja no dia, tá? Então, você tem que parar tudo, ancorar e se limpar. Mas às vezes é necessário que passe por você aquilo, para quando você jogar, você falar, olha, o dia inteiro hoje eu senti umas coisas aqui, tá? Então eu vou perguntar para Ifá, você vai falar em nome de Ifá, tá bom? Com o teu pêndulo. Eu vou perguntar para Ifá
É, se isso é preciso te falar. Ai, meu Deus, mata minha filha. Uma barata, né, gente? Claro. Essa barata, o senhor tira o rastreador se tiver, tá bom? Ok? Posso deixar ela matar sozinha? Posso. Então tá. É que é divertido pro gato matar barata, né? Por que que eu vou chegar e vou pegar meu chinelo e matar se ela pode matar sozinha? Né, minha filha? Depois ela vai pra minha cama dormir comigo, ela leva a barata. É super divertida essa vida deles. Só a barata que morre aos poucos, né? Morre com uma patada, morre com outra patada. Aí daqui a pouco ela morre, faz um crack, assim. Tá, então você vai sentir coisas estranhas e você vai ter que, provavelmente você já sente, porque você já joga, né? Viu? Ela levou a barata na boca e foi embora, ó. Tá ela saindo pela porta assim com a barata na boca. É, você já deve ter percebido que você joga. Então, se o volume de jogos aumentar, você vai ter que se ligar um pouco mais e você tem que ter essa responsabilidade, seria confiança também naquilo que você investiu, naquilo que você entregou, né, naquilo que você é, né, e não deixar que o campo das pessoas abale o jogo, entendeu? Não desmarca, não desmarca, vence isso, porque quanto mais jogos você fizer, mais casca grossa você vai ficar, mais trabalhadora você vai ser e mais proteção você vai ganhar. Entendeu? Essa é a ideia. Então, não pode parar, não. É isso aí mesmo, vamos continuando, tá? É, mas você não precisa plasmar a pirâmide para as pessoas, eu que estou plasmando para você. Ok. E aí, a gente vai aplicar nos nossos chakras coronários o violeta com energia crística. Isso você tem que fazer. No chakra cardíaco, o verde e o rosa. E no asna, o branco cintilante. Vamos projetar nas nossas cabeças Onchohan, o Taifumire e Yavite, no cardíaco Yam-Yon, no cardíaco e no plexo Seirekihan e Salatiel, no plexo Haluhan e Zotan, na virilha, no joelho e nos pés Ram-Yam e Daikomyu, na planta dos pés Om Gaia, Om Mapoche e Om Klaunesh, nos chakras Meltrix, Menchui, Metisca Han, Daikomyu, Om Maria e Yesh, na nuca e no cox Ki e Kido, na coluna, Liançô, Liantu e Daikomio. Aí você espera um pouco, porque a equipe vai trabalhar em você e na pessoa. Aí sim você aplica On Luz On, tá? Você pode aplicar com verde-limão, subindo e descendo 3 vezes. É só dar esse comando, tá? Cardíaco dorsal e nuca. Mantantar, Lemute, Vantil, Iotorran, Haluran e Zotan. Isso aqui, eu realmente pesquisei e fui incluindo algumas coisas do material, tudo do material do Rodrigo Rom. São os Merkabas que ele vai dando nos cursos, entende? Aí você vai comprando os livros e vai, pá, juntando uma coisa com o teu trabalho, que faça sentido com o teu trabalho, de acordo com as limpezas que esses Merkabas fazem quando você dá voz de comando, tá? Então, como você está sintonizada na nossa egrégora diretamente, isso aqui você não precisa se preocupar que vai funcionar. Vai funcionar ou sim. Não interessa se você acredita ou não, vai funcionar, tá? É, você pode até perguntar no final: funcionou? Aí o pêndulo vai te dizer. O senhor precisa que eu faça de novo? Aí o pêndulo vai te dizer. Está satisfatório? Aí ele vai te dizer. Tá bom? E vai ficando segura. Que mais? É, banhos de ervas, né? Antes e depois do trabalho. Se você quer realmente ter um bom trabalho, tem que fazer. Ah, mas dá muito trabalho. Foda-se. É isso, tá bom? É, e disso depende a sua limpeza, disso depende a sua harmonização, disso depende o teu jogo ser bom, entendeu? Disso depende os seus frutos. Quanto mais obediente, porra, organizada, faz o jogo num lugar só, sabe? Eu sempre tive que fazer fora de casa, né? Eles me tiraram daqui. Hoje eles estão autorizando a fazer dentro de casa porque a minha casa é uma base, uma outra minha casa agora eles estão liberando um monte de coisa que antes eu não podia fazer, nem o Santiago. Então a energia mudou, tá? Pode mudar para você também? Pode, mas nesse momento é muito importante que, já que você vai fazer na sua casa, dentro da sua casa, o ideal é que você faça fora, tá? Eles pedem. O ideal é que você encontre um espacinho fora da casa. É mais fácil limpar, tá bom?
Mas se você só tem opção, mora em apartamento, porra, só posso fazer dentro de casa, você só vai fazer num lugar específico. Sempre no mesmo lugar. Porque eles vão abrir um portal e vai ficar mais fácil de controlar as contaminações, tá bom? É, Ah, eu faço com um computador na minha casa. Legal. Fora da casa, o computador vai também. Se for dentro da casa, tem que ser num lugar só. De preferência, é, longe do modem. E se você tem um modem que não tem como ficar longe, porra, você vai botar um orgonite grande do lado do modem, você vai botar a tua vela do Ori do lado do modem, vai botar teu assentamento do lado do modem, para neutralizar a energia do modem, tá? Para a gente evitar problema. Mais alguma orientação? É, as roupas que você usa na hora de jogar, a roupa, elas precisam, elas não podem ser reutilizadas, elas vão ser, tá ok, você jogou e tem muita coisa para fazer durante o teu dia, pode usar a mesma roupa, mas o ideal é você trocar a roupa e botar para lavar, tá? Aquela orientação dos sprays de ambiente feitos com cânfora e amônia, super indicado para depois dos jogos, tá? Bota uma pedrinha de cânfora, álcool de cereal ou não, pode ser álcool normal, completa com água, mistura, né? A água e álcool, uma pedra de cânfora e bem pouquinha amônia. É pouquinha só. Não vai jogar onde tem gato, não. É só na área onde você fez o jogo, tá? Entendeu? O baralho. O baralho você vai sempre limpar ele com enxofre. Sempre não, de vez em quando. Você pergunta pro pêndulo. Se botar enxofre no baralho, dá uma salpicada no baralho com spray também, tá? Para trocar a energia do baralho. Bate o baralho também com a mão ou Ah, a mesa, o ideal é que a mesa onde você joga seja de madeira, tá? Para não impregnar energia. Madeira, sempre madeira. E o baralho também pode ser guardado na caixa de madeira. Eu acho que essas orientações eu já te dei no curso de baralho, né? A toalha também do baralho tem que sempre lavar. Botou para lavar uma, você tem a outra. Tirou outra, bota outra, entendeu? Tem que é, trocar as toalhas. Ah, sim. Então, eles estão pedindo para você colocar uma garrafa de vidro de água é, do seu lado quando você for jogar. Não precisa ser na mesa, não. Pode ser do seu lado. Não pode ser no chão. Tem que ser em cima, tá? Porque eles vão tratar essa água para ajudar a limpar você do jogo, tá bom? Tem que ser de vidro. Pode ser copo de vidro, mas tem que ser de vidro, tá? Banha de ori, efum, são coisas que você tem que ter. O efum você pode passar na tua cabeça assim, tá? É, a banha de ori você vai passar no umbigo e vai passar também no topo da cabeça. Gente, eu estou toda aqui, ó, de creme, eu passei. Não tô suada não, tá? Isso aqui é porque eu tomei banho antes de trabalhar, tá? É que eu tô trabalhada no óleo de coco, né? Passei óleo de coco e creme, então fica assim, fica brilhando, né? É, então, óleo de coco também, entendeu? O óleo de coco ajuda bastante, facilita a nossa vida, esse óleo de coco. É, pode ser o óleo de coco sem cheiro? Deixa eu perguntar. Pode. Eu já tinha perguntado isso. Pode ser o óleo de coco sem cheiro. São todas coisas que você pode usar para ajudar, entendeu? Um saquinho de anil do lado,
das cartas pode ajudar também. Fazer uma trouxinha de anil. Alguma coisa eles querem falar. Eles querem falar alguma coisa. Eu vou terminar o fechamento, vocês. Até lá eu vou lembrar, né? Catidã, Lantizedek, Loangohan, Surian e Urish. Isso a parte você não precisa fazer. Onshohan, Haku Superlumina, Onshohan e Yas, o Taifumirikur são Merkabas mais avançados, de quebra de contrato, que misturados um com os outros, são quebras de contrato. Estou dando comandos mais profundos, você não precisa, tá? On Yavit, com Gate, On Miguel Won, Mon Gabriel, Daikoham, Elite Lameton, Harmony Araxis, Atrix, Arkel, Yavit associado com Metisca Yankin, Sachel e Amapost com Amivac, tá? A gente vai fechar a conexão com o campo da Andréia e a gente vai reacoplar os nossos corpos, é isso? Depois eu passo para ela a informação. Pode ser quando eu lembrar, que eu sei que vocês já me falaram, eu esqueci. Não sei se estou em condições de ouvir. Anéis de pedras, tá? Essa, essa pedra ametista é a pedra de Obone. Eu nem sabia, e ele sempre falando assim, ametista, ametista, e eu nunca imaginar que ele é da Ordem Santa Ametista. Ele sempre me pede para usar anel ametista. É engraçado, né? Você pode usar a pulseirinha de Fá, tá liberada, né? Você sabe? Ou a guia de Fá. Tudo isso é proteção, tá bom? O próprio pêndulo de Fá, que é de orgonite, ele vai te proteger, tá? Por isso que às vezes ele vai quebrar, às vezes ele vai sair a cordinha, e tudo bem, você só cola. Ai, senhor, não sei. André, eu não vou conseguir. Eles querem falar mais alguma coisa, tá? Depois vai vir, eu te mando mensagem, ok? Então, beijo. É sobre isso. Beijo.